Privar os filhos da atenção de mãe. Também roubava aos meus filhos a graça de terem uma mãe em casa, uma mãe terna, meiga, que os amasse e os acompanhasse. Mas não, a mãe na rua, os meninos sós, com o papai televisão e a mamãe computador e jogos de vídeo, e achava minha mãe perfeita. Eu saía às 5 horas da manhã e só regressava às 11 horas da noite. E para ficar bem com a minha consciência, dava-lhe roupas de marca e tudo o que aqueles meninos queriam. Eu fiquei horrorizada quando vi a minha mãe a interrogar-se no que tinha errado e o que devia ter feito e não fez com respeito à minha educação. Ela foi uma santa mulher que nos dava e nos semeava os princípios no Senhor, e meu pai foi um homem bom para conosco. Eu disse para mim mesma: que será de mim que nem sequer fiz nada assim, nem parecido pelos meus filhos? Fiquei horrorizada e perguntava-me: como será quando Deus me julgar com respeito aos meus filhos? Que espanto, que dor tão grande! Eu roubara a paz aos meus filhos, agora via isso no livro da vida. Senti uma vergonha tão grande, porque no livro da vida vemos tudo, toda a vida como um filme. E quando vejo os meus filhos a dizer: oxalá que minha mãe demore mais a chegar. Oxalá haja muito trânsito e chegue mais tarde, porque ela é muito cansativa, aborrecida, e quando chega está sempre resmungando e gritando todo dia. Que tristeza, irmãos, uma criança de 3 anos e a outra mais grandinha dizer isso. Oxalá mamãe não chegasse. Eu roubei a estes meninos uma mãe. Roubei-lhes a paz que devia dar em casa. Não fiz com que conhecessem Deus através de mim e amassem o próximo. Mas não, nada. Não podia dar aquilo que não tinha. Eu não amava ao próximo. Se eu não amo o próximo, também não tenho amor para com o Senhor, porque Deus é amor. Levantar falsos testemunhos. Também é roubar, mentir. Nisso eu era esperta, sabem? Porque Satanás tornou-se meu pai. Porque tu podes ter Deus por pai ou Satanás como pai. Se Deus é amor e eu era ódio, quem era meu pai? Se Deus me fala de perdão e de amor aos que me fazem mal, mas eu dizia que quem mais faz, mais paga, era vingativa, era mentirosa, e se Satanás é o pai da mentira, então quem era meu pai? As mentiras são mentiras, e Satanás é o pai. São terríveis os pecados da língua. Eu via quanto mal tinha feito com a minha língua, quando criticava, quando gozava de alguém, quando apelidava alguém. E como se sentia essa pessoa, como lhe doía aquele apelido que lhe pôs, criando um complexo de inferioridade tão grande a ponto de a destruir. Por exemplo, uma pessoa gorda, a quem chamei gorda, fazendo-a sofrer, e como essa palavra terminou numa ação destrutiva. O caso da menina gorda. Quando eu tinha 13 anos, havia o grupo das amigas que para mim era um orgulho pertencer-lhe. Era um grupinho de meninas finas e espertas. O Senhor mostrou-me como esse grupinho de espertalhonas mataram espiritualmente uma menina na escola. Havia na escola uma menina gorda, obesa. As minhas amigas começaram a atacá-la e gozá-la. Chamavam-lhe nomes feios como foca, elefanta e outros. Gozávamos com ela. Eu, como não queria ficar mal com as minhas amigas, fazia o mesmo, para ficar bem com elas. Agora, no livro da vida, vejo como essa menina ficava cada dia com mais complexos pela sua gordura. Ela olhava-se ao espelho e cada vez que se via a si própria, era mais e mais feia. O fato é que começou a odiar-nos e a odiar a si própria, e quanto mais ela se via, mais se odiava. E o ódio é morte da alma. Essa menina, nesse desespero pela gordura, um dia tomou um frasco de iodo. Tomou um frasco de iodo para ver se emagrecia. Mas sabem o que aconteceu? Sabem como ficou por causa do iodo? Quase cega. Apanhou uma forte intoxicação e quase ficou cega. Por isso não voltou à escola, e a nós nunca nos importou saber. Nunca mais apareceu e não nos importou saber por quê. Por isso digo-lhes, irmãos, que os pecados de comunidade são muito graves, gravíssimos, porque esses pecados de comunidade também são nossos. O pecado dessa menina também foi nosso pecado. O pecado da comunidade também é teu pecado, porque não fizeste nada para evitá-lo. E não é só o pecado individual, mas também o da humanidade, pelo qual não fizeste nada para mudar isso. O poder da palavra. Quando destruímos aquela menina, pondo-lhe apelidos, o demônio entrou e destruiu-a. E ela pode destruir outros com seu ódio, e assim vão se formando as correntes do mal. Onde há ódio, o maligno está aí.
Essa foi uma visão de como matamos uma companheira de escola. Matamos a sua alma. Sobrinha queimada. 20 anos mais tarde, eu tinha uma sobrinha muito linda. Ensinava, aconselhava como vestir-se, como realçar o seu corpo, maquiagem, etc. Um dia ela queimou-se gravemente em mais de 70% do seu corpo. Só o rosto não se queimou, mas era muito grave, podia morrer. Eu fiquei furiosa com Deus, fui à capela e disse: Deus, se existes, prova-me, mostra-me que existes, salva. Imaginem que soberba a minha, sabem? A minha sobrinha salvou-se, mas ficou totalmente queimada com marcas graves. As mãos ficaram tortas, uma tristeza. Nessa altura eu já tinha dinheiro e a levava para passear às vezes, levava para a piscina. Mas quando a metia na piscina, toda a gente saía protestando e diziam: que nojo, não sei por que saem de casa com essa criatura, vem para aqui estragar-nos as férias. Isto diziam as pessoas que a viam. As pessoas são más, perversas, egoístas quando falam isso, quando olham a desgraça dos outros. Desta forma, a minha sobrinha começou a não querer sair de casa. Chegou até a ter medo das pessoas. Ela começou mesmo a odiar as pessoas. O Senhor mostra-nos a cada um de nós, quando gozamos de um irmão, sem uma gota de compaixão. Que direito temos de fazer alguém sofrer, pondo apelidos e chamando nomes feios, sem saber o que essa pessoa está sentindo? Que direito tens de ser tão cruel? Deus vai te mostrar quantas pessoas assassinaste com uma só palavra. Vai ver o poder terrível que tem a palavra para assassinar almas. Mas sabem que se eu for frente ao Santíssimo Sacramento e pedir a Deus a graça de reparar os meus pecados, Deus estará sarando a minha sobrinha na sua alma? Porque se Deus é um Deus enamorado, e à medida que fechamos as portas do mal, vai nos abrindo as portas das bênçãos. Quando o Senhor me fez o exame dos 10 mandamentos, mostrou-me como era que eu dizia que adorava e amava a Deus, com as minhas palavras, mas ao contrário estava adorando Satanás. Criticava tudo e todos, e a todos apontava com o dedo, a santa glória. O Senhor me mostrou tudo isso, quando eu dizia que amava a Deus e ao próximo, mas era falsa e muito invejosa. Mostrou-me como eu jamais reconheci, nem agradeci aos meus pais, toda a entrega deles para me darem uma profissão e poder triunfar na vida, todo o sacrifício e esforço que fizeram, mas eu não via isso. Mal eu tive a minha profissão até eles ficarem inferiores para mim, ao ponto de eu ter vergonha da minha mãe pela humildade e pobreza dela. Olhem, tudo isso é vergonhoso. Deus faz-me uma análise de toda a minha vida. À luz dos 10 mandamentos, mostrou-me como fui eu com o próximo, como fui com Deus. Amar ao próximo. Eu nunca tive amor nem compaixão pelo próximo, pelos meus irmãos de fora. Eu nunca pensei sequer nos doentes, na sua solidão, nas crianças que não têm mãe, nos órfãos, tantas crianças sofrendo, tanto sofrimento. Podia dizer: Senhor, concede-me a graça de ir lá acompanhá-los na sua dor, mas não. Nada, jamais. Jamais meu coração de pedra se lembrou do sofrimento dos outros. O mais terrível era que jamais fiz algo por amor ao próximo. Por exemplo, eu paguei as compras no supermercado a muita gente quando não podiam pagar, pessoas necessitadas, mas não dava por amor. Eu tinha dinheiro e não me custava nada. Eu dava porque era muito agradável que toda a gente visse o gesto e que dissessem que eu era boa, que eu era uma santa. E como sabia bem manipular com essa necessidade as pessoas. Eu não dava nada de graça, então eu dizia-lhes: eu dou-lhe isto, mas em troca faça-me um favor e vá substituir-me no colégio dos meus filhos, nas reuniões, porque eu não tenho tempo. Ou leve-me estas compras ao carro, ou faça-me isto ou aquilo. E assim a todos manipulava para pedir algum favor em troca. Nunca porque essa pessoa precisava. Além disso, adorava que andasse um monte de pessoas atrás de mim a falar da boa e generosa e até santa que eu era, porque havia pessoas que até diziam isso, e sabia-me bem. Jesus fez-me esse exame dos 10 mandamentos e eu vi como da cobiça saíam todos os meus males. Esse desejo que eu tinha, porque pensava que seria feliz se eu tivesse muito dinheiro, fiquei obcecada para ter dinheiro, muito dinheiro. Pena que quando tive muito dinheiro foi o pior momento que viveu a minha alma, ao ponto de querer suicidar-me, e como apesar de ter tanto dinheiro, sentia-me só, vazia, amargurada, frustrada. Essa cobiça esse desejar ter dinheiro foi o caminho que me levou pela mão do maligno a extraviar-me e a soltar-me da mão do Senhor. E o Senhor disse-me: é que tu tinhas um Deus, e esse Deus era o dinheiro, e por ele te condenaste.
Por ele afundaste no abismo e afastaste do teu Senhor. Quando me diz Deus dinheiro, nós, sim, tínhamos chegado a ter muito dinheiro, mas agora estávamos quebrados, endividadíssimos, e tinha-se-nos acabado o dinheiro. Eu grito, mas qual dinheiro? O que eu deixei na terra foram muitas dívidas. Sabem, no meu exame dos 10 mandamentos, não passei em nada. Terrível, que espanto, vivi um verdadeiro caos. Mas como? Eu nunca tinha assassinado, não fazia mal a ninguém. Isso era o que eu pensava, mas sim, tinha matado tanta gente. Até aqui falei dos 10 mandamentos e por que me abriu o livro da vida. Ai, que beleza! Bem, vemos a nossa vida desde o momento da nossa fecundação. O livro da vida. Depois dos 10 mandamentos, o Senhor mostrou-me o livro da vida. Eu gostaria de ter palavras para descrevê-lo. Que beleza! Vemos toda a nossa vida, os nossos atos, as consequências desses atos, bons ou maus, em nós e nos outros. Os nossos sentimentos e pensamentos, os sentimentos e pensamentos nos outros. Tudo como num filme. Começa no momento da fecundação, vemos a nossa vida desde esse momento, e desde aí, pela mão de Deus, vamos ver a nossa vida. No momento da nossa fecundação, houve uma faísca de luz divina. É uma explosão belíssima e formou-se uma alma que é branca, não como o branco que conhecemos. Digo branco porque é o que mais se parece, mas é tão lindo que é impossível de descrever com palavras a beleza, o brilho. Aquela alma é tão linda, cheia de luz, formosa, radiante, cheia de amor de Deus. Um amor de Deus impressionante. Não sei se já repararam nos bebês que muitas vezes riem-se sós, emitindo aqueles sons e balbucios, sabem? Eles estão falando com Deus. Sim, porque eles estão submergidos no Espírito Santo. Nós também estamos. A diferença é que eles, na sua inocência, sabem desfrutar de Deus e da sua presença. Vocês não imaginam que coisa linda foi ver o momento em que Deus me criou no ventre da minha mãe. A minha alma levada pela mão de Deus Pai. Encontro um Deus Pai tão formoso, tão maravilhoso, tão terno, tão meigo e tão carinhoso, que cuida de mim 24 horas por dia, amou-me, protegeu-me e sempre me procurou quando me afastava, e com infinita paciência, e que eu só via castigo. Ele não era mais que só amor, porque ele olha não a carne, mas sim a alma, e olhava como eu me ia afastando da salvação. Sabem, a minha mãe tinha 7 anos de casada e ainda não tinha filhos, mas nesse momento ela estava muito perturbada pela vida de infidelidade do meu pai. Ficou muito preocupada e muito angustiada quando viu que estava grávida. Chorava muito aflita. Isso gerou em mim uma angústia tal que me marcou interiormente, de tal forma que eu, pela vida fora, nunca me senti amada pela minha mãe. Mas a minha mãe sempre foi muito carinhosa e muito bondosa para comigo. Sempre me deu amor e carinho, mas eu dizia e insistia que ela não me amava, e vivi sempre com esse complexo. Para isso, só os sacramentos são graças de Deus que nos curam. Quando me batizaram, vocês deveriam ver a festa que houve no céu. É um bebezinho marcado na fronte. Um dia vocês verão. É a marca dos filhos de Deus. É um fogo. É o fogo que pertence a Jesus Cristo. Mas vejo no livro da vida como desde pequenina comecei a encher-me das consequências do pecado do meu pai, no matrimônio, dos pecados que comecei a conhecer, como as mentiras dele, as bebedeiras, a infidelidade e o sofrimento da minha mãe. Tudo isso marcou-me e gerou em mim mau comportamento, maus padrões de conduta e padrões emocionais que iriam marcar-me e expressar-se ao longo de toda a minha vida. Os talentos. O Senhor disse-me: Que fizeste com os talentos que te dei? Tu nunca os usaste? Talentos? Eu vinha com uma missão, a missão de defender o reino do amor. Mas eu tinha me esquecido que tinha uma alma, muito menos que tinha talentos, muito menos ainda que eu era as mãos misericordiosas de Deus. Também não sabia que todo o bem se tinha deixado de fazer, tinha causado muita dor ao nosso Senhor. Vi os talentos tão maravilhosos que Deus tinha posto na minha vida. Todos nós, irmãos, valemos muito para Deus. Ele ama-nos a todos e a cada um por igual. Todos temos talentos e uma missão neste mundo. Eu vejo o demônio preocupadíssimo que esses talentos que Deus pôs em nós sejam para o serviço do Senhor. Sabem o que mais me perguntava o Senhor? Pela falta de amor e caridade ao próximo, e disse-me: A tua morte espiritual começou quando não te deixaste condoer com o sofrimento que havia à tua volta. Estavas viva, mas morta. Se vissem o que é a morte espiritual,
Uma alma que odeia, essa alma é espantosamente terrível, feia, amargurada e aborrecida, que incomoda o que faz mal a todos. Quando estamos cheios de pecado, é doloroso ver a nossa alma. Eu vi minha alma por fora e a cheirar muito bem, com perfumes caros, com boa roupa, e a alma por dentro cheirando malíssimo, e a viver nos abismos. Com razão, tanta depressão e amargura. O Senhor diz-me: a tua morte espiritual começou quando não te deixaste condoer com os teus irmãos. Era um alerta quando vias o sofrimento dos teus irmãos em toda a parte, ou quando ouvias no meio de comunicação: mataram, sequestraram, etc. Mas tu, de pedra, só da boca para fora. Ai, pobres coitados! Mas não te doía no coração, não sentias nada, tinhas de pedra o coração. O pecado o petrificou. Depois nós vamos dar continuidade da página 85 adiante.